Hoje eu converso com Laura Estopa, que é representante da Rede 50-50, que é um movimento que batalha pela presença feminina na política, né? Recentemente eu já entrevistei uma das representantes do movimento, a gente contou todas as ações que elas têm, e hoje eu convidei a Laura para a gente falar sobre este relatório, este dossiê, A Mulher e a Cidade de Jundiaí. O movimento Rede 50-50, eles realizaram, né, esse dossiê, levantaram dados sobre a participação das mulheres na política aqui na cidade e lançaram agora em julho. E nós vamos falar sobre esse dossiê muito bacana. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Alexandra. Obrigada pelo convite. Essa prévia do dossiê, né, a gente lançou agora em julho, porque a ideia é que ele seja um documento com dados sobre as mulheres em Jundiaí. Sim. Então, todas as esferas, né, igualdade de gênero pensada em todas as esferas que as mulheres ocupam. Ela já me contou que o dossiê vai ser bem completo, vai ser bem grandão. Esse aqui é o primeiro capítulo, né? Então, esse aqui trata muito da política mesmo, da presença das mulheres na política da cidade. Então, elas fizeram um levantamento super completo do histórico das mulheres na Câmara Legislativa. Então, elas estavam me contando, né, que a primeira legislatura se iniciou no ano de 1948. E nesse ano já foi eleita uma mulher, né, para a primeira legislatura. E elas vêm contando a história de todas as legislaturas. Conta para nós um pouquinho, assim, já teve legislatura sem mulher, sem presença de mulher na Câmara? Já teve. Inclusive, a legislatura atual não tem nenhuma mulher. Desde 1948 foram eleitas apenas 6 mulheres. Algumas novamente, né, fizeram 2 mandatos ou mais, ou pulou um mandato e foi eleita novamente. Mas desde 1948 são esses 6 nomes que nós tivemos de mulheres em Jundiaí apenas. Sim. Então você vê, né, desde 1948 até hoje, apenas 6 mulheres é muito pouco, né? É bem pouco, se a gente for comparar com o número de homens eleitos, né? A maioria ainda é de homens na Câmara. E nessa legislatura, a gente foi como começou a Rede 50-50, né? Como falado na outra entrevista, a rede surgiu justamente dessa falta de mulheres, dessa falta de representatividade no legislativo. Sim. Então, só para situar o pessoal, a gente já falou isso na outra entrevista, mas para relembrar. Nós, aqui na cidade de Jundiaí, nós temos 19 vereadores. E para essa legislatura, os 19 são homens. Não tem nenhuma mulher. Muito triste, né, para a cidade não ter nenhuma mulher nessa legislatura. A gente sempre fala da falta de representatividade, né? Considerando que as mulheres são mais de 50% da população do país, né? Não tem nenhuma representando Jundiaí, que tem tantas mulheres, nenhuma para nos representar lá na Câmara. Nós pegamos aqui, acho que é legal, né, fazer essa homenagem, já que são poucas aqui. Nós pegamos os nomes das únicas 6 mulheres que na história passaram pela Câmara. Então, vou pedir para a Laura falar. A primeira foi a Jandira de Souza, ela era dona de casa. Depois teve a Ana Fioravante, também dona de casa. Depois a Ana Tonelli, radialista. Silvana Batista, que era médica. Neise Cardoso, professora. E mais recentemente a Marilena Negro, que é funcionária pública e assistente social. Eu lembro bem da minha infância, a Ana Tonelli, né? Por ser radialista, ela era bem conhecida, né? E ela foi várias vezes. Eu acho que ela não foi uma vez só. Algumas tiveram mais de um mandato, participaram de mais de uma legislatura. O máximo que uma legislatura teve de mulheres foram 3 mulheres, numa mesma legislatura. 3 mulheres ao mesmo tempo, o que é sempre muito pouco também. Em 2012 e em 2015. Sim. Vocês acham que na próxima legislatura a gente consegue mudar e fazer subir esse número? Esperamos, né? A gente sempre fala que não é votar em uma mulher apenas por ser mulher. Claro. Mas se tiver, né? Se nós tivermos essa opção de ter candidatas capacitadas para falar não só de assuntos de mulheres na Câmara, mas também de assuntos de interesse da população, de planejamento urbano, de saúde, de segurança. Temos mulheres muito capacitadas para tratar desses assuntos tanto quanto os homens. Então, acho essa observação que você fez bem legal. Nós não queremos colocar mulheres lá despreparadas, nós queremos colocar mulheres preparadas e existem mulheres preparadas para estarem lá. E
É importante, sim, ter essa representatividade, né? Porque as mulheres podem tratar de todos os assuntos, obviamente, devem tratar de todos os assuntos, mas existem pautas que são mais sensíveis, né, às mulheres e que, com uma liderança feminina, eu acho que essas pautas deslancham mais rapidamente. É importante, né? Com certeza. A gente viu, né, nos últimos anos, a nossa legislatura apenas com homens, tratando de alguns assuntos sem consultar a população, sem consultar as mulheres. E só tendo homens lá, né, como que eles podem, muitas vezes, até entender um assunto que é mais sensível às mulheres. Então, essa representatividade é realmente importante. Vocês fizeram o levantamento dos dados da participação das mulheres, principalmente agora nessa primeira fase, na Câmara Municipal, né? Na nossa Câmara Legislativa. Em quanto tempo vocês fizeram esse levantamento de dados? A gente levantou os dados em um mês, a gente decidiu já lançar em julho, então essa prévia, né, de mais indicadores que estão por vir, inclusive dentro da política, né, porque a atuação política da mulher também não se resume à Câmara, a gente pode atuar na política de outras formas também, mas para lançar esse levantamento da Câmara, um mês, e aí a gente diagramou tudo bonitinho e disponibilizou em PDF para todo mundo. Para todo mundo, né? Quem quiser pode até pedir para vocês mandam por e-mail, né? Pode acessar, pode no nosso Instagram, tem link para o ISU, e aí que é aquele arquivo de lei online, né? Então já tá lá gratuitamente. E qual a fonte desses dados? É bacana perguntar isso, porque a fonte é a própria Câmara Municipal. No site da Câmara tem todos os dados que a gente precisa, né? São dados abertos. Então tem o dado sobre todas as legislaturas, quantas mulheres entraram, quantas participaram, quantos anos ficaram, de quais comissões elas fizeram parte, requerimentos, suplentes, tem tudo aqui na nossa metodologia, está tudo explicado. Então, facilidades dos nossos tempos, né? Tá tudo ali na internet, no site da Câmara. Obviamente, dá um trabalho você entrar lá e fazer tudo e organizar, né? Porque eu acho que o legal de vocês é levantar esses dados e organizar também, né? De uma forma bem didática, que a pessoa bate o olho e entende também, né? Exato. Essa didática que a gente quis trazer na nossa metodologia. Então, como a gente tinha esse recorte da participação das mulheres, a gente organizou tudo em tabela. Então, quais comissões essa vereadora fez parte? Legal. Quais requerimentos ela fez? Quantos projetos de lei ela propôs? Por exemplo, a gente estava comentando aqui, né, da Ana Tonelli, que foi bem atuante. Eu lembro bem dela desde pequenininha, que eu era criança. Eu lembro que era uma mulher assim muito atuante. Nosso cinegrafista, querido Aparecido, lembra dela também. Ela foi uma que participou muito, né? Quantas legislaturas ela esteve lá? Ela foi eleita para 6 mandatos na Câmara. 6 mandatos. Então, mais de 24 anos na Câmara, porque teve um mandato que foi um pouquinho mais longo. E isso se repete, né, em outras legislaturas. A Marilena Negro, por exemplo, em 3, a Silvana Batista em 2. Então, a gente vê que as mulheres que participam, que se engajam, que ficam ativas na política, inclusive, né, foram eleitas mais vezes. Legal. Vocês falaram, né? Esse é o primeiro capítulo do dossiê. Depois vai vir o dossiê de outras esferas. Qual vai ser o próximo capítulo? Agora a gente está preparando o de segurança pública, com dados de segurança, porque a rede trabalha se inspirando nos eixos da ONU Mulheres. Então, tem o eixo de saúde, o eixo de empreendedorismo, o eixo de combate à violência contra a mulher. Então, todos esses indicadores são importantes para a gente entender qual é a situação real da mulher em Jundiaí. Então, qual é o número de, por exemplo, feminicídio, que é um assunto muito em voga. Quantas mulheres CEOs tem em Jundiaí? Então, tudo isso a gente quer levantar. Nesse tópico da segurança, por exemplo, que vocês vão fazer o levantamento dos feminicídios, aí a fonte serão as delegacias. Exato. Estamos entrando em contato com as delegacias. Delegacia da Mulher. E esses dados são abertos ou fechados? Por enquanto, eles são fechados. Nós obtivemos com a Secretaria de Segurança. E a Prefeitura está no caminho também de fazer esse levantamento e possivelmente disponibilizar esses dados no futuro. Vocês estão trabalhando, então, em parceria com esses órgãos públicos, né? Sim, a gente mantém um bom contato com esses órgãos e aí a gente se ajuda, né? Sim. Libera esses documentos para a população também. A gente tem que lembrar que a transparência é fundamental na democracia, né? Então, os dados têm que ser disponibilizados, né? Quando uma organização pede, né? E o poder público tem ajudado. Mas eu queria saber, a partir de qual data, vocês escolheram qual data para começar a fazer o levantamento, por exemplo, do feminicídio, né? Que seriam os homicídios das mulheres?
A gente depende das datas. Por exemplo, o levantamento da legislatura é desde a primeira legislatura. Não tem muito como... Que, como a gente falou, foi em 1948. Exato, não tem muito como escolher. Levantamento de feminicídio, a gente também depende de quando eles começaram a levantar, inclusive com esse recorte de gênero. Então, existe o levantamento de homicídio, né, que daí é geral. E quando tem o levantamento com esse recorte de gênero, acredito que é a partir de 2016. Nossa, é muito recente. É uma pauta bem recente, né? 2016, 3 anos atrás. Então, é um trabalho que está começando agora, né, praticamente. Exato. Os próprios termos, né? A gente ainda tem um pouquinho de dificuldade em falar em termos específicos. Um outro capítulo que você falou que pode surgir é sobre o empreendedorismo, né, das mulheres. Aí faria o levantamento da quantidade de CEOs, né? O que é CEOs? São as líderes de grandes empresas, a participação das mulheres. Como seria esse capítulo do empreendedorismo? Exato, a gente tem que levantar as fontes que são relevantes para as mulheres, né? Então, quantas CEOs, quantas mulheres em cargo de chefia existem em Jundiaí, quantas empreendedoras, porque a gente sabe que hoje no Brasil, né, um dado do Sebrae, são 43% de mulheres empreendendo. Tá. Então, quantas temos em Jundiaí? Quantas CEOs temos no Brasil? Esse dado a gente também já tem, né? Sabe que é muito menos que homens, mas quanto é em Jundiaí? Então, a gente quer trazer isso, né, para esses indicadores da cidade. Sim, fazer esse escaneamento da cidade, né? Mas legal esse dado dos 43% de mulheres empreendedoras. Esse já é o nicho dos negócios é um nicho, então, que as mulheres já estão mais participativas, né? Tá crescendo, né? Sempre que a gente vê recorte de gênero ser falado, muito se fala de quantas mulheres ganham menos que os homens. Então, essa é uma outra preocupação também para esse nicho dos negócios. Para os nossos dados de segurança, que também conversam bastante com o dado de saúde, tem tanto a questão do feminicídio, mas o tratamento de saúde para as mulheres. Vamos fazer esse recorte. Qual o acesso que as mulheres têm. Então, a gente quer levantar esse panorama mesmo da situação da mulher. Eu até falei que eu achei interessante o dado das mulheres no ramo dos negócios, né, de ser de 43% a presença delas, né, 43% de todos os empreendedores são mulheres, porque na política é muito baixo, né? Recordando alguns dados aqui, da outra vez que eu fui entrevistar uma representante da rede 50/50, eu fiz uma breve pesquisa e eu vi lá os dados. Então, assim, no Brasil, nessa atual legislatura que nós estamos, se você pegar todos os vereadores que foram eleitos, apenas 11,5% são mulheres. Dos prefeitos, 13% são mulheres. E na Câmara e no Congresso Nacional, os deputados federais, apenas 15%. Então, a gente fica ali rodando nesses de 11,5% a 15%. É super baixo, né? Super baixo, sendo que, como você falou, nós somos até a maior parte da população brasileira. As mulheres são 51%, 52% da população brasileira. É muita diferença, é muito discrepante, né? É super discrepante. E, inclusive, a gente lembra a questão do voto feminino, né? Na introdução do nosso dossiê, a gente já começa contando qual é a história da Câmara Municipal. Então, no começo, como quase tudo, apenas homens participavam. Então, a gente entrou depois em tudo isso. Então, acho que esse crescimento no interesse da participação feminina, né? Isso ser falado mais, incentivar as mulheres a participar tanto da política quanto dos negócios, a ocupar espaços, que faz essa corrida ficar um pouquinho menos com essa diferença. Porque o voto feminino, por exemplo, ele foi conquistado apenas em 32, mas não eram todas as mulheres que podiam votar. Apenas em 34 foi estendido para todas. Em 32... Antes existiam algumas exigências. Isso, apenas mulheres solteiras, que fossem funcionárias públicas, que trabalhassem. Então, as mulheres casadas ou precisavam da permissão do marido ou nem podiam votar. E aí, em 34, foi estendido para todo mundo. Nossa, isso soa tão bizarro para nós, né? Se a gente pegar a história dos direitos da mulher, a gente... Ai, marido, eu posso votar? Eu deixo.
A gente leva vários sustos se a gente pegar datas das conquistas femininas. Porque, por exemplo, a mulher precisava pedir para o marido, as casadas também, né? Tem isso. Para abrir conta no banco, até 34. Sim. Então, mesmo antes, todo mundo já tinha direito à conta poupança, inclusive escravos que já não eram mais escravos. Então, os direitos da mulher, eles demoraram bastante para ser conquistados. A gente ainda está tentando, alguns. E a presença das mulheres na política é um indicador de desenvolvimento, né? Os países mais desenvolvidos têm mais mulheres na política, né? Exato. E é interessante que nem só os desenvolvidos. Existem países, por exemplo, como Ruanda, que tem mais de 50% de mulheres participando da política. Sim. Então, eles se desenvolvem socialmente, economicamente, e toda a população se sente mais engajada, mais ativa na política. Sim. Queria agradecer muito sua presença. E você vai voltar aqui para falar dos outros capítulos que serão lançados nesse dossiê muito legal, muito interessante, que é A Mulher e a Cidade de Jundiaí. Muito obrigada, Laura. Obrigada a você, Alexandra.